Olá, seja bem-vindo ao canal Mentalidade Una, eu sou a Cristine Costa e hoje aqui é o episódio 35 da nossa série Despertando com a Esther Jerry Hicks e o livro Peça e Será Atendido com os ensinamentos da consciência coletiva Abraham. Nosso processo de hoje prático é o processo número 14, arrumar a desordem para entender melhor. Então pega a sua aguinha, pega o seu café, o seu chá. Senta aqui comigo, vamos estudar juntos. Vamos imaginar que a gente está numa grande sala juntos, pegando livro. Se você não tem um livro aí na mão, finge que você tem. Fecha seus olhos e só escuta o aprendizado, se imagine. Nesse momento, numa grande sala grande, a gente estudando juntos, todos unificados pela mente una, nos ajudando a entender onde esse conhecimento, por que chegou pra gente e aonde ele vai ser contribuição, tá bom? Então, bora lá. Processo número 14, arrumar a desordem para entender melhor. Use esse processo quando ficar estressado com a própria desorganização, quando sentir que leva muito tempo procurando coisas, quando evitar ficar em casa por se sentir melhor em outro lugar, quando sentir que não tem tempo suficiente para fazer tudo o que precisa. A escala de orientação emocional atual, para você ver a referência, se esse processo vai te ajudar, é entre 4, crença, expectativa positiva e raiva. Então você vai lá olhar a escala, se você já viu os outros episódios, você sabe do que eu estou falando, tem a escala no episódio 20, no capítulo 20, a gente tem ali a consciência coletiva nos ensinando, né, dessa escala de categoria de orientação emocional, que tem 22 categorias ali, que vão desde a alegria, que é o estado, né, superior ali de vibração, alegria. Eu vou procurar aqui, calma aí, vamos lá, já que estamos todos numa sala, unidos, que temos tempo aqui para olhar o capítulo 20. Aqui, ó. Que vai desde o alegria, conhecimento, autoconfiança, liberdade, amor e admiração, e até o último, que é 22, medo, sofrimento, depressão, desespero e impotência. Então, você tendo essa escala aí, né, você indo lá no episódio 20, no capítulo 20, se você ainda não assistiu, você vai ter certinho ali as 22 categorias, e se você já assistiu outro episódio, você sabe que eu preparei uma imagem para visualizar essas 22 categorias e está lá na nossa comunidade exclusiva e gratuita no WhatsApp. Então entra que você recebe lá aquela imagenzinha, eu compartilho com você e você vai ter visualmente ali aquela escala para poder você identificar, por exemplo, se você está entre aí o número 4, que é a expectativa positiva, e a raiva. Se você estiver ali em alguma dessas categorias, você consegue utilizar esse processo com facilidade e vai te trazer muitos benefícios. Então vamos lá. Um ambiente desordenado pode causar um ponto de atração desordenado. Se você está rodeado de trabalho inacabado, cartas sem resposta, contas não pagas, tarefas a fazer, pilhas de papel, revistas diversas, catálogos, toda espécie de coisas, isso vai afetar negativamente sua experiência. Tudo carrega uma vibração própria e, como você estabelece uma relação vibrátil com tudo na vida, seus pertences têm um impacto sobre a maneira como você se sente e sobre o seu ponto de atração. Há 2 grandes obstáculos a vencer na hora de se livrar das coisas. O primeiro, você pode decidir jogar alguma coisa fora e logo depois descobrir que precisava dela. Fica então com medo de jogar qualquer coisa fora. E o segundo, percebe que, para realmente se organizar, levará muito tempo do que pretendia, pois todas as vezes que tentou, empacou no meio do caminho e acabou vítima de uma confusão maior. Então, ou você tem medo de se desfazer das coisas porque vai precisar em algum momento da sua vida, ou porque a gente tem preguiça mesmo de todo o processo que leva a gente a organizar toda aquela bagunça. Então, vamos lá. O processo de arrumar a desordem para entender melhor elimina esses obstáculos, porque é um procedimento que pode ser realizado de maneira extremamente rápida, sem correr o risco de descartar coisas valiosas das quais poderá precisar depois. Para iniciar o processo, compre várias caixas de papelão com tampas. É melhor que tenham o mesmo tamanho e a mesma cor. Assim, empilhadas, ficarão em ordem. Sugerimos que comece com no mínimo 20 caixas, mas talvez precise de um número maior ao descobrir que o poder produtivo do processo.
Tenha fichas com o alfabeto e um gravador portátil. Primeiro, junte as caixas e ponha 5 ou 6 delas no meio do cômodo que vai organizar. Numere cada caixa em ordem crescente. Olhe em volta, concentre-se num objeto e pergunte-se: vou precisar imediatamente disso? Se a resposta for sim, deixe-o onde está. Se não, coloque-o em uma das caixas, escolha outro objeto e continue o processo. Uma grande vantagem desse processo é que você não fará muitas classificações imediatamente. Você apenas tira obstáculos do seu ambiente. Ao colocar cada objeto na caixa, diga no gravador, por exemplo, pacote fechado de cordas de violão, caixa número 1. Você vai ali catalogando por áudio tudo que você está colocando na caixa número 1. Ou celular velho, caixa número 2. Se não tiver gravador, pode anotar em um caderno, mas é mais trabalhoso. Com 5 ou 6 caixas abertas ao mesmo tempo, você pode fazer uma classificação geral. Todas as revistas, por exemplo, podem ir para uma caixa, em outra você coloca roupas, uma terceira fica para as miudezas. Não se preocupe muito com a seleção, apenas escolha o item e determine se ele é necessário imediatamente. Não sendo, ponha-o na caixa e registre no gravador em que caixa está. Mais tarde, você pode passar uma hora mais ou menos ouvindo a fita e anotando nas fichas com o alfabeto, de acordo com o item. Como não estará fazendo uma separação definitiva, o processo será rápido, porque você não vai estar descartando, você vai estar só ali guardando aquilo que é útil imediatamente ou não útil imediatamente. Então, você não vai estar jogando fora, então você não vai ficar ali questionando, será que eu vou precisar disso? Então, vai ser muito mais rápido. Caneta eu uso toda hora, então fica aqui. O caderninho eu não vou usar, eu quase não uso imediatamente, vai para a caixa. Como não estará fazendo uma separação definitiva, o processo será rápido. Vai descobrir que se sentirá melhor à medida que o espaço estiver mais arrumado e não mais se preocupará com o fato de não encontrar alguma coisa, porque terá registrado onde todas estão. A seguir, arranje um lugar onde colocar as caixas, certificando de não ter colocado nelas coisas de uso imediato. Se mais tarde precisar do pacote fechado de cordas de violão, seu cartão vai lhe dizer que está nesta caixa. Depois de algumas semanas, percebendo que não precisou de nada do que está na caixa número 3, por exemplo, pode retirá-la da casa colocando no depósito. Passado mais tempo, talvez queira se livrar do conteúdo da caixa 3, deixando-a disponível para outras coisas que possam surgir. Continuando o processo, você vai se sentir uma grande tranquilidade por saber que agora tem controle sobre o seu ambiente. Às vezes as pessoas nos afirmam que não se aborrecem com a desordem. Dizemos então que esse processo não é necessário para elas. Mas, como cada objeto tem a sua vibração, quase todo mundo se sente melhor num ambiente organizado. Abraham, fale-nos mais sobre arrumar a desordem para entender melhor. Os seres no estado físico têm o hábito de juntar coisas. Depois, a maioria passa boa parte do tempo procurando o que juntou, o que gera um grande estresse. O vazio provoca tristeza e é por isso que as pessoas muitas vezes tentam preenchê-lo com objetos. Compram mais ou comem mais e usam maneiras criativas para preencher o vazio. Por isso, aconselhamos: livrem-se de tudo o que não seja essencial para vocês agora. Se você conseguisse se livrar das roupas que não está usando, doando-as e abrindo mais espaço, as coisas que estão em maior harmonia com você fluiriam mais facilmente para a sua experiência. Todos vocês têm a capacidade de atrair, mas quando o processo é obstruído por coisas que não querem mais, a nova atração é mais lenta e vocês acabam com um sentimento de frustração e sobrecarga. Imagine-se num ambiente sem desordem. Nunca foi tão importante visualizar uma casa arrumada. Imagine-se num ambiente bastante claro, um espaço totalmente em ordem, onde você sabe o lugar de cada coisa. Imagine um local arrumado e confortável. Apenas imagine. Seu objetivo é sentir alívio. Esther, de vez em quando, se lembra de sua mãe cuidando do imenso gramado da casa onde moravam.
numa época em que não havia cortadores de grama elétricos. E se lembra especialmente de uma vez em que a mãe cortou a grama, ligou o borrifador para molhar o terreno e sentou na varanda, usufruindo o que tinha feito. Esther sentou-se ao seu lado e sentiu o cheiro da grama recém-cortada e da terra molhada, e pôde perceber o incrível sentimento de paz e felicidade que vinha da mãe. Jerry e Esther experimentam o mesmo sentimento no final de alguns dos seus seminários. É o prazer de um trabalho bem feito, como se tudo lhe se alinhasse. Então, o que você tem de fazer, antes de tudo, é achar o lugar que provoca esse sentimento de bem-estar. Se encontrar e a energia se alinhar, então tudo o que você precisa, clareza, ideias e ajuda, virá a fazer a realidade física se adequar a você. Em apenas 1 ou 2 horas, você pode arrumar a desordem do seu cômodo. Basta pegar uma coisa de cada vez e colocar na caixa. Sabendo onde as coisas estão, por causa do gravador, uma noite em que estiver pouco ocupado, você poderá ouvir a gravação. Com as fichas, saberá que o velho álbum de retratos se encontra na caixa 1 e, se quiser mostrá-lo aos seus netos, saberá onde encontrá-lo. O poder do processo de arrumar a desordem para entender melhor é a rapidez com o que é feito. E haverá menos resistência, porque tudo o que você quiser estará à mão e localizável. Constatamos que a maioria das pessoas que aplicaram esse sistema raramente voltou a precisar das coisas colocadas nas caixas. Ao ver que não precisou de alguma coisa das caixas por 1 ou 2 anos, você vai se sentir mais livre para doá-las ou jogá-las fora. Nesse meio tempo, sua vida ficou desobstruída e, assim, livre de resistência. Então, aqui, esse exercício prático de arrumar, né? Arrumar o armário, arrumar a gaveta, arrumar o quarto, arrumar o cômodo e perceber o quanto esse movimento externo muitas vezes contribui para esse alinhamento interno também, porque, né, como o autor nos ensinou aqui, né, a consciência coletiva Abraham, cada coisa tem a sua vibração própria, então um ambiente bagunçado está ali vibracionalmente vibrando ali aquela desordem, aquilo te afeta em algum lugar mesmo que você não perceba. Então às vezes você está sem clareza, está com dificuldade de ter entendimento sobre alguns processos e às vezes só o ato de você arrumar o cômodo vai fazer essa vibração mudar e te ajudar a compreender aí um pouco melhor o seu processo, tá bom? Então vamos ao nosso pequeno resumo. Episódio 35, número 14, arrumar a desordem para entender melhor. Esse processo é útil quando a desorganização do ambiente gera estresse, dificulta encontrar objetos, causa desconforto em casa ou sensação de falta de tempo. É indicado para os estados emocionais entre os níveis 4 e 17 da escala de orientação emocional. Um ambiente desordenado reflete e reforça uma vibração desorganizada. Como tudo possui sua vibração própria, os objetos ao seu redor influenciam diretamente seu estado emocional e o seu ponto de atração. Ao lidar com essa desordem, você libera resistência e melhora sua vibração. O processo é simples e rápido. Comece colocando cerca de 20 caixas de papelão com tampas, todas do mesmo tamanho e cor, além de fichas com letras de alfabeto e um gravador portátil. Numere as caixas e coloque algumas coisas no centro do cômodo a ser organizado. Ao olhar para o objeto, pergunte: vou precisar disso agora? Se sim, deixe-o onde está. Se não, coloque-o em uma caixa e registre sua localização com um gravador. Não se trata de uma separação definitiva, mas sim de liberar o espaço de obstáculos. Com o tempo, você perceberá que precisa de poucos itens guardados e se sentirá confortável para se desfazer deles. Mesmo quem acha que não se incomoda com a desordem costuma se beneficiar do processo, pois objetos retidos geram bloqueios vibracionais. Um espaço organizado facilita o fluxo de bem-estar, clareza e criatividade. Esse método promove alívio imediato, aumenta o senso de controle e reduz a resistência vibracional. A maioria das pessoas, após aplicá-lo, raramente sente falta do que foi guardado. Enquanto isso, ganham liberdade e maior poder de manifestação. Então, aqui mais uma semana encerrada, mais um episódio entregue. Muito obrigada pela sua presença. Comenta aqui o que você achou desse processo, se você já aplica aí, né,
essa organização como um método de se organizar interiormente mesmo. E o que você está achando da nossa série, do nosso estudo, né? Porque é muito importante essa interação, a gente trocar, curtir, compartilhar, sempre mostra para o YouTube que esse conteúdo é relevante, faz com que ele entregue cada vez mais aí de forma orgânica, né, o nosso canal para outras pessoas, tá bom? Então, muito obrigada pela sua presença e eu te vejo no próximo episódio.